Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Abra comigo, você que trouxe a sua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Você que pode, se coloque sobre os pés. Lucas, capítulo de número 1. Vamos falar acerca de boa parte deste capítulo. Inicialmente, vamos ler dos 57 ao 60. Lucas, capítulo de número 1. Após a leitura, você se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta e marcada em Lucas, capítulo de número 1, que sairemos e retornaremos por diversas vezes. Todos encontraram? Versículo 57, diz assim a palavra do Senhor: E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te louvamos e agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa. Como de costume, peço ao Senhor que mais uma vez não saiamos daqui emocionados, mas instruídos, porque a emoção passa, mas a instrução permanece. Fala com cada um dos teus filhos aqui presente e abençoa-nos, também todos aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos? Eu gostaria, amados, de trazer uma palavra nessa noite com o seguinte tema: uma família cheia do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo. Agora comecemos pelo tema, uma família. Estamos vivendo nesses últimos dias uma deturpação. Estamos vivendo nesses últimos dias uma distorção de valores, princípios e conceitos que Deus estabeleceu na sua palavra. E o conceito de família é uma delas. Qual o conceito de Deus de família? Você sabe qual é o conceito de Deus de família? A gente acabou de ler. Falamos acerca de uma família. Falamos acerca de Zacarias, Isabel e João. Falamos acerca de um homem, de uma mulher e de um filho. O Salmo de número 128, como eu disse, deixa marcado em Lucas 1 e vá para o Salmo de 128. Um salmo muito usado em pregações quando se trata de família, porque ele realmente fala acerca de família. Veja o que diz o Salmo de 128. Salmo 128. Versículo 3 diz assim: E tua o quê?
mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado quem? O homem que teme ao Senhor. O salmo que fala de família está falando acerca de quem? De um homem, de uma mulher e dos seus filhos. O que a Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31. Efésios 5, 31. Deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Quantos homens hoje deixando pai e mãe e se unindo a outro homem? Quantas mulheres hoje deixando pai e mãe e se unindo a outra mulher? Ei, queridos, esse não é o propósito do Senhor, esse não é o conceito de Deus para as famílias. O conceito de Deus para as famílias é homem, mulher e filhos. No início da criação, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Mas o meu título, eu disse que é uma família cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Em Josué, no capítulo 24, no versículo de número 15, Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas preste atenção, queridos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu desejo para nós essa noite, e o desejo de Deus para nós essa noite, não é que nós tenhamos uma família que serve ao Senhor apenas. Você sabe qual é o desejo de Deus para nós? Efésios capítulo número 5. Efésios capítulo de número 5. Abra comigo. Efésios capítulo de número 5, passagem bem conhecida. Versículo de número 18, diz assim, Efésios 5, 18. Vontade de Deus não é eu e minha casa servir ao Senhor apenas. A vontade do Senhor é Efésios 5, 18, vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa é você e sua casa servir ao Senhor, mas você há de concordar comigo que nem todos que servem ao Senhor são cheios do Espírito Santo, amém? Nem todos que servem ao Senhor são cheios do Espírito Santo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus recebe a presença do Espírito Santo na sua vida, mas nem todos são cheios do Espírito Santo. E a vontade do Senhor é: enchei-vos do Espírito Santo. E aqui duas considerações iniciais. Primeiro, enchei-vos do Espírito Santo. A primeira consideração é que é um mandamento. Preste atenção nisso aqui, queridos. É um mandamento. O verbo está no imperativo, é um mandamento. A gente fala muito da primeira parte do versículo, leia comigo, versículo 18 novamente. E não vos embriagueis com vinho. Existem dois mandamentos no versículo. O primeiro deles é não se embriagar com vinho, mas no mesmo versículo também está dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Quantas vezes eu e você condenamos a pessoa que se embriaga com o vinho? E não estou dizendo que é errado, também é errado. Mas assim como não se embriagar com vinho, existe um outro mandamento aqui, que se eu e você também não cumprimos, estamos pecando.
pecando. Enchei-vos do Espírito. Se eu e você não somos cheios do Espírito, também estamos pecando. Enchei-vos do Espírito. Primeiro é um mandamento. Segundo lugar, está no plural. Enchei-vos. Não está no singular. O que eu aprendo? Estar cheio do Espírito Santo não é um mandamento para o líder da intercessão. Não é um mandamento para o líder de jovens. Se encher do Espírito não é um mandamento apenas para o pastor da igreja. Enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento para quem? Para todos os cristãos. Uma família cheia do Espírito Santo. Mas eu te pergunto, preste atenção. Você já pensou que bênção seria isso? Você e toda a sua casa, não só servindo ao Senhor, mas toda a sua casa cheia do Espírito Santo? E eu te pergunto, seria isso um sonho? Seria isso algo inatingível? Seria isso algo inalcançável? Te pergunto, existe alguma família na Bíblia que ela fala que todos os seus integrantes eram cheios do Espírito Santo? Será que a Bíblia nos fornece pelo menos uma família em que todos os seus integrantes eram cheios do Espírito Santo? E eu te digo que sim, que há. E te digo que acabamos de falar dela no início do culto. Você sabe qual é a família que a Bíblia fala que todos os seus integrantes eram cheios do Espírito Santo? A família de Zacarias, Isabel e João. Volte comigo em Lucas. Lucas, capítulo número 1. A gente vai ver todos os 3 integrantes da família que a Bíblia diz com todas as letras que todos os 3 eram cheios do Espírito Santo. Será que Zacarias, pai de João, era cheio do Espírito Santo? Veja o que diz Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67. Lucas 1, 67 diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Será que Isabel, a mãe de João, era cheia do Espírito Santo? Veja o que diz Lucas. Lucas, capítulo de número 1, versículo 41. Vai dizer assim: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Será que João era cheio do Espírito Santo? Veja o que diz Lucas. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 15. Veja o que diz Lucas 1, 15. Falando acerca de João Batista, diz assim: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ei, amados, não se trata de um sonho, não se trata de algo inalcançável, se trata de uma realidade. Eu e a minha casa podemos ser uma casa onde todos são cheios do Espírito Santo. Você e a sua casa pode ser uma casa onde todos os integrantes dela sejam pessoas cheias do Espírito Santo. Eu divido a minha palavra em 3 tópicos. Como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo?
Segundo tópico, como eu sei se estou cheio do Espírito Santo? Como saber se você é cheio do Espírito Santo? E em terceiro lugar, qual a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo? Volte comigo em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Logo após o apóstolo Paulo dizer para enchermos do Espírito Santo, ele vai nos dizer como nos enchermos do Espírito Santo. Como sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a pergunta é: como, Paulo? O que eu faço para poder ser cheio do Espírito Santo? Ele então responde: em primeiro lugar, como eu posso me encher do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Vós quem? A quem foi dirigida a carta de Efésios? Veja o que diz, Efésios número 1, capítulo de número 1, versículo de número 1, a quem foi dirigida essa carta? Efésios 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando ele diz no capítulo 5, no versículo 19, ele está dizendo: falando entre vós. Vós quem? Os irmãos cristãos que habitavam em Éfeso. Você sabe que eu aprendo em primeiro lugar como eu e você podemos nos encher do Espírito Santo? Falando entre vós. Está falando acerca de comunhão entre os irmãos. Se você e eu queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter comunhão com os irmãos. Se eu e você queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos nos relacionar com homens e mulheres de Deus. Porque quando fazemos isso, veja o que diz Efésios capítulo de número 4, versículo de número 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando você e eu nos relacionamos, quando você e eu temos comunhão com homens e mulheres de Deus, como conversamos com elas, somos cheios do Espírito Santo, porque da boca do cristão deve sair apenas palavras que venham a edificar e trazer graça na vida do outro. Em primeiro lugar, se você quer ser cheio do Espírito Santo, tenha comunhão com os seus irmãos. Mas o que mais eu posso fazer, apóstolo Paulo? Ele continua dizendo, em segundo lugar, versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Quando eu louvo, quando eu adoro ao Senhor. Se você e eu quer ser cheio do Espírito Santo, adore ao Senhor. Quando eu e você adoramos a Ele, somos cheios do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz. Abra comigo no Salmo de número 119. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Salmo 119, versículo 164. Salmo 119, versículo 164. Diz assim: 7 vezes no dia te louvo, pelos juízos da tua justiça.
Está falando de alguém que durante o dia louvava a Deus, adorava a Deus 7 vezes por dia. Temos 24 horas de vida, queridos. Dessas 24 horas, a maioria das pessoas dormem 8. Sobram 16. Se você dividir 16 por 7, vai dar 2, alguma coisa. Ele está dizendo que a cada 2 horas do tempo que ele passa acordado, ele faz o quê? Ele está louvando e adorando ao Senhor. Quantas vezes no dia de hoje você adorou e louvou o Senhor? Segundo lugar, como podemos ser cheios do Espírito Santo? Quando eu e você adoramos ao nosso Deus. O que mais eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Volte comigo em Efésios. Efésios 5, ele continua dizendo assim, versículo de número 20. Efésios 5, 20. O que eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo? Ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Como eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo? Como somos gratos a Deus. Somos cheios do Espírito Santo quando? Quando somos agradecidos a Deus. Eu gosto muito do Salmo de número 3. Abra comigo, queridos. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Veja o que diz. Versículo 5. Quem escreve o Salmo de número 3 é Davi. Ele vai dizer assim. Salmo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Muitas vezes somos gratos a Deus por coisas grandes que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes somos gratos a Deus por uma doença incurável que Ele nos curou. Muitas vezes vamos agradecer a Deus se Ele nos levantar de uma cadeira de rodas. Mas e as pequenas coisas que nós julgamos pequenas? Veja as coisas que Davi falou. Ele vai dizer assim, coisas simples. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor, apesar de serem simples, ele reconhece que só foi capaz de fazer tudo isso porque o Senhor o sustentou. Ele diz assim, eu me deitei. Ele não disse assim, me deitaram. Eu me deitei, ele deitou sozinho. Você conseguiu se deitar ontem? Ou precisou do auxílio de alguém para te ajudar a deitar? Se você deitou sozinho, você deu graças a Deus por isso. Eu me deitei e dormi. Você dormiu a noite passada, agradeceu a Deus por isso. Quantas pessoas não dormiram? Quantas pessoas passaram a noite à beira de um caixão, velando um ente querido? Quantas pessoas não dormiram passando dores insuportáveis, mas eu e você dormimos. Eu me deitei, dormi e acordei. Você acordou hoje? Muitas pessoas não acordaram no dia de hoje, mas Deus deu a mim e a você mais uma oportunidade de vida. Quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graças a Deus por tudo que Ele faz e concede na minha e na sua vida. Mas o apóstolo Paulo continua. O que eu posso fazer para ser cheio? Efésios capítulo 5. Ele vai dizer assim, mais rápido um pouco, queridos, para a gente não ultrapassar o tempo. Ele vai dizer, Efésios 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros.
Tiago 4,7 vai falar acerca de se sujeitar a Deus, mas aqui, para ser cheio, ele está falando acerca não de sujeitar a Deus, mas sujeitai-vos uns aos outros. Você sabe quando eu e você somos cheios do Espírito Santo? Quando nos sujeitamos uns aos outros. Quando eu estou me sujeitando ao irmão, eu estou me preocupando com a necessidade do outro. Se preocupe com o seu irmão, que os problemas deles possam ser os seus problemas. Ajude o seu irmão, abençoe o seu irmão. Quando sujeitamos uns aos outros, somos cheios do Espírito Santo. E em último lugar, como podemos ser cheios do Espírito Santo? Não se encontra aqui no texto, mas eu gostaria de citar Atos, capítulo de número 9. Último lugar, como podemos ser cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 9, falando acerca da conversão do apóstolo Paulo, vai dizer assim, versículo de número 11. Atos 9, 11. Diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você sabe que eu aprendo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore a Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Que a oração possa fazer parte do meu e do seu dia a dia. Que a oração possa fazer parte do nosso cotidiano. Não existe vida cristã sem oração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então ore. Vimos então como ser cheios do Espírito Santo. Primeiro tópico, mas eu falei de 3, e o segundo era: como eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? É muito fácil saber, queridos. Volte comigo em Lucas 1. Como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Vimos uma família que é cheia do Espírito Santo. Então a gente vai pegar aqui algumas atitudes dos personagens dessa família. Você então e eu vamos fazer uma autoanálise. Será que a minha e a sua atitude se assemelha à atitude dessas pessoas? Se assemelha, se você e eu praticamos aquilo que elas praticavam, então eu e você também somos cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, como saber se sou cheio do Espírito Santo? Lucas capítulo de número 1, versículos 6 e 7 vai dizer assim. Vejamos algumas atitudes de pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Lucas 1, 6 e 7 vai dizer assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está falando acerca da mãe e do pai de João Batista. Mas perceba, apesar de viver uma vida irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor, o versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Olhe para mim, queridos. Estamos falando de duas pessoas avançadas em idade, de duas pessoas velhas que não tinham filhos. Até o momento eles não tinham filhos. Mas a Bíblia vai dizer que apesar de não terem filhos, eles andavam irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor. Você sabe o que eu aprendo?
Eles serviam a Deus mesmo sem ter aquilo que tanto pediram para Deus. Veja o que diz o versículo 13. João Batista era fruto de oração. Versículo 13 vai dizer assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz. Não se esqueça que eles eram, a Bíblia faz questão de dizer que eles eram avançados em idade. Estamos falando de um casal de pessoas que passou toda uma vida orando por um filho, e apesar de não receber de Deus aquilo que pediu, não desistiram de seguir ao Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, queridos. Você já pensou em abandonar os caminhos do Senhor por algo que Ele não te deu? Você já pensou em abandonar os caminhos do Senhor por causa dessa enfermidade que te acompanha há tanto tempo? Você já pensou em abandonar os caminhos do Senhor porque Ele não ainda produziu aquela conversão que você tanto espera de um ente querido seu? Eles também não receberam durante toda uma vida aquilo que pediram, mas ainda assim eram irrepreensíveis no caminho do Senhor. A primeira característica que eu aprendo com o texto, queridos, como saber se somos cheios do Espírito Santo, é que os dois buscavam a mão, não a mão de Deus, mas eles buscavam a face de Deus. É isso que está escrito no Salmo de número 105, no versículo de número 4. Buscai o poder de Deus e a sua face continuamente. A gente gosta muito da primeira parte, buscar o poder de Deus, e isso buscamos, e esperamos receber algo de Deus, mas esquecemos da segunda, buscar a sua face continuamente. Eles não buscavam as mãos do Senhor, aquilo que Ele podia fazer, mas buscavam a face de Deus, a sua presença. Já dizia o hino: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Segundo lugar, como eu e você podemos saber se somos ou não cheios do Espírito Santo? Você já prestou atenção na Trindade? Como é constituída a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Espírito, como é o sobrenome do Espírito? Espírito Santo. Você viu o que a gente acabou de ler? Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Os dois viviam uma vida santa. Você quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Faça uma autoanálise. Veja se eu e você estamos vivendo uma vida santa. A nossa vida, queridos, é feita de uma luta constante. A nossa vida é feita de uma luta constante. Precisamos lutar diariamente contra o pecado. Eles viviam irrepreensivelmente em todos, a Bíblia diz em todos, os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Analise se eu e você temos vivido uma vida santa, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Mas em terceiro lugar, como eu e você podemos saber se vivemos cheios do Espírito Santo? Veja o que diz, acompanhe comigo. Lucas, capítulo número 1, veja o que diz. Veja em que consistia o ministério de João Batista. Veja o que diz Lucas 1, capítulo de número 76, capítulo 1, versículo 76, diz assim: Lucas 1,
falando acerca de João Batista, vai dizer: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar. Perceba as coisas, em que consistia o ministério de João Batista. Ele preparava os caminhos do Senhor. Veja o que diz, versículo 77: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. João Batista trouxe ao povo conhecimento acerca da salvação. Veja o que diz o versículo 79: para alumiar os que estão assentados em trevas. E o versículo 79 termina dizendo assim: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Estamos falando, amados, de alguém que preparou o caminho, deu conhecimento, iluminou e dirigiu nos caminhos. Você sabe o que eu aprendo? Estamos falando de alguém cheio do Espírito Santo que gerava frutos para o reino de Deus. Como eu e você podemos saber se somos cheios do Espírito Santo? Veja o que eu e você temos feito para o reino de Deus. Que frutos eu e você temos gerado na casa do Senhor? O que a minha e a sua conversão acrescentou para o reino de Deus, queridos? Aquele que é cheio do Espírito Santo gera frutos para o reino de Deus. Terceiro lugar, como ser cheio do Espírito Santo, como saber se sou cheio do Espírito Santo. Mas em terceiro e último lugar, qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Veja o que diz, versículo 79 novamente. Qual a importância de sermos cheios do Espírito Santo? Lucas 1,79. João Batista veio para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele veio para alumiar os que estão assentados em trevas. Você sabe o que eu aprendo? Em primeiro lugar, qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Aquele que é cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, não se contenta em estar salvo. Ele também quer levar outros a alcançar a salvação. Você sabe o que eu tenho visto nesses últimos dias, queridos? Muitos cristãos estão se acomodando. Muitos cristãos estão satisfeitos em estarem salvos. E as pessoas lá fora? Tenho visto muitos de nós negligenciando o ID de Jesus. Para quantas pessoas eu e você falamos acerca de Jesus nessa semana? Aquele que é cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não se contenta em estar salvo, mas ele quer levar outros a também alcançar a salvação. Segundo lugar, qual a importância de sermos cheios do Espírito Santo? Lucas capítulo 1, veja o que diz o versículo de número 80. Lucas 1, 80. Perceba algo interessante. Lucas 1, 80. E falando novamente acerca de João. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Perceba que ele ficou num determinado lugar até o dia que ele havia de se mostrar a Israel. Havia um tempo determinado para eles se manifestar ao povo de Deus.
João Batista foi como Jesus, assim também aconteceu com Jesus, que só inicia o seu ministério aos 30 anos. Veja que passagem curiosa em Atos 16. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 6. Qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Atos capítulo 16, versículo 6. E passando pela Frígia, está falando aqui acerca de Paulo, Silas e Timóteo, os três, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito. Perceba que eles não foram impelidos pelo Espírito, eles foram impedidos pelo Espírito. Mas eles foram impedidos de quê? O versículo continua: eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Perceba, queridos, eles não foram impedidos de fazer algo errado, eles foram impedidos de anunciar a palavra. Eles queriam fazer aquilo que era certo, aquilo que era correto, mas o Espírito Santo não permitiu. Segundo lugar que eu aprendo, qual a importância de sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não só nos capacita a não fazermos o que é errado, mas a fazer aquilo que é certo, no momento correto. Vou repetir: o Espírito Santo nos capacita não só a não fazermos o que é errado, mas a fazer o que é certo, no momento oportuno. Terceiro lugar, qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Às vezes eu fico pensando em Jesus, queridos, na sua crucificação, depois de ser açoitado, depois de ser agredido, depois de ser cuspido, depois de ser crucificado, estando lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como é possível, depois de tudo aquilo, Jesus liberar perdão? Será que eu e você conseguiríamos? Talvez você me diz assim: bom, irmão, mas isso aí é porque é Jesus. Se fosse qualquer outra pessoa que estivesse sendo morta, não liberaria perdão, porque foi Jesus. E você que conhece a palavra sabe que isso não é verdade. Existe outra pessoa na Bíblia que também estava sendo morta e que liberou perdão. Amém? Quantos se lembram? Quem foi que estava sendo morto e liberou perdão? Volte comigo. Atos capítulo de número 7. Vamos ver que isso também aconteceu com Estevão. Atos 7, 60. Veja do 59 em diante. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Estevão não morreu com a primeira pedrada. Versículo 59 diz: e apedrejaram Estevão. Eles começam a apedrejar. No versículo 60 ele vai dizer assim: pondo-se de joelhos. Ele tomou tanta pedrada, mas tanta pedrada, que chegou um momento que não conseguiu ficar de pé. Ele se colocou de joelhos. E aquele homem, sofrendo dores insuportáveis, ainda assim foi capaz de liberar perdão. Qual era o segredo de Jesus? Qual era o segredo de Estevão, mesmo sofrendo tantas dores,
mesmo sendo injustiçados, liberar perdão. Qual era o segredo de Jesus? Lucas 4:1 nos responde. Vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus era uma pessoa que sempre esteve cheia do Espírito Santo. Estevão, volte comigo, Atos 6, qual o segredo de Estevão? Atos, capítulo número 6, vai dizer assim, versículo 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Qual o segredo de Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo. Você sabe que eu aprendo em terceiro lugar? Qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? É que, por sermos cheios do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar a fazer coisas que sem a presença dEle na nossa vida, nós não conseguiríamos fazer. Qual a importância? Se Ele não estivesse nas nossas vidas, se não fôssemos cheios dEle, sem Ele, determinadas coisas nós não conseguiríamos fazer. Talvez seja um perdão, assim como Estevão liberou. Quem sabe alguém te machucou, te feriu. Se não for a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguimos o perdão. Sejamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala para a gente orar pelos nossos inimigos. Se não formos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos orar pelos nossos inimigos. Quando eu e você somos cheios do Espírito, Ele nos capacita a praticar coisas que sem a presença dEle, nós não conseguiríamos fazer. Mas em quarto e em último lugar, qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Preste atenção aqui, queridos. Quarto lugar, qual a importância de eu e você sermos cheios do Espírito Santo? Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal. Perceba que Jesus está falando acerca dos seus pensamentos. Bem sei os pensamentos que tenho de vós. Isaías capítulo 55, no versículo 8, vai dizer assim: que os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, e os meus caminhos diferentes dos teus caminhos. Mais um versículo que está falando acerca dos pensamentos de Deus. A pergunta é: como eu e você podemos conhecer esses pensamentos? Quais são os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida? Veja o que diz o Salmo de número 139. Salmo 139, versículo 17, já estou terminando. Salmo 139, 17. Vai dizer assim: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Agora preste atenção. Se ele está falando que os pensamentos de Deus são preciosos, é porque estamos falando de alguém que conhece os pensamentos de Deus. Você concorda comigo? Como que ele sabe se é precioso se você não conhece? Estamos falando de alguém que conhece os pensamentos de Deus. A pergunta é: como conhecer então os pensamentos de Deus para a minha e para a sua vida? Queridos, existem na Bíblia, preste atenção aqui, mais do que me ouvir agora, eu preciso que você raciocine um pouco comigo para você entender o que vou dizer. Não se perca.
Existem alguns versículos na Bíblia que são tremendos. Cada um aqui, se eu perguntar, vai ter o seu versículo preferido. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não temas, pois eu sou contigo, te ajudo, te esforço, te sustento com a destra da minha justiça. Existem versículos tremendos. E como eu disse, cada um tem o seu versículo preferido. Você sabe qual é o meu versículo preferido? Gênesis 8, 21. De todos os versículos da Bíblia, o meu preferido, Gênesis 8, 21. Veja o que diz Gênesis 8, 21. Você sabe por que esse versículo é o meu preferido? Eu já disse aqui e repito, eu já li a Bíblia toda algumas vezes. Você sabe quantos versículos existem na Bíblia? Quem sabe quantos versículos existem na Bíblia? Né? São mais de 31 mil versículos na Bíblia. O que ocorre em Gênesis 8, 21 só ocorre em Gênesis 8, 21. Por isso é o meu preferido. E Gênesis 8, 21 vai dizer assim. Como eu disse, redobre a sua atenção para você entender. Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. A princípio não tem nada de especial aqui no versículo, mas como eu disse, preste atenção agora. A gente sabe, queridos, te pergunto, quem foi que escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreve o Pentateuco, chama-se os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, deixa eu te dar um exemplo. Gênesis 1, versículo 3. Deus disse assim: haja, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora eu te pergunto, preste atenção. Quem escreveu foi Moisés. Como que Moisés escreveu o que Deus disse se Moisés não estava lá? Deus estava criando a luz, Ele estava criando o universo, o homem não existia ainda. Como Moisés foi capaz de escrever aquilo que Deus disse? Perceba, e disse Deus, haja luz. Deus falou, haja luz. Moisés foi capaz de escrever aquilo que ele disse, o que Deus disse. Você vai encontrar isso diversas vezes na Bíblia. Homens que escreveram aquilo que Deus disse, mesmo não estando presentes. Por quê? Por causa da sua intimidade com o Espírito Santo. Porque a gente sabe que a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então o Espírito Santo permitiu que Moisés escrevesse aquilo que Deus havia dito. Até aqui, amém? Moisés não estava lá, mas foi capaz de, mesmo não estando lá, escrever aquilo que Deus havia dito. Mas agora leiamos de novo o que diz Gênesis 8, 21. E como eu disse, só acontece em Gênesis 8, 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Aí depois Deus vai falar o que Ele falou no seu coração. Aí Deus vai dar a frase, Ele vai dizer assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Agora perceba aqui, isso aqui que Moisés escreveu, não foi o que Deus disse. Deus não disse isso aqui, não vou tornar mais a amaldiçoar a terra. Deus não disse essas palavras. Deus pensou. Amém? Você consegue perceber? E disse Deus no seu coração. Deus não pronunciou essas palavras. Deus pensou nessas palavras. Agora pense a profundidade disso. Moisés foi capaz de escrever não aquilo que Deus disse, mas ele foi capaz de escrever aquilo que Deus pensou.
Moisés, repito, não escreveu aquilo que Deus disse. Moisés foi capaz, pela sua intimidade com o Espírito Santo, de escrever aquilo que Deus havia pensado. Como conhecer os pensamentos de Deus para a minha e para a sua vida? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, Deus revela os pensamentos de Deus para a minha e para a sua vida. E eu termino a minha palavra dizendo: falamos acerca de Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falamos de Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. A vontade de Deus não é que apenas a nossa casa sirva ao Senhor. A vontade de Deus para nós não é que apenas sejamos um dia cheios do Espírito Santo. Você sabe qual é o maior desafio da caminhada cristã? Se você ler Atos 9:17, Atos 13:9, Atos 13:52, você vai ver nessas 3 passagens, todas elas dizendo que o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. Você sabe o que eu aprendo? Independente de qual momento da vida do apóstolo Paulo que você pegue, em todos eles, ele vai estar cheio do Espírito Santo. O difícil não é ser cheio do Espírito Santo, o difícil é permanecer cheio do Espírito Santo. E esse é o meu desejo para cada um de nós. E esse é o meu desejo para essa igreja. Que essa igreja seja reconhecida aqui no Prata, não por um dia ter experimentado a plenitude do Espírito, mas que seja uma igreja que, com o passar dos anos, ainda assim ela consegue estar cheia do Espírito Santo.